Hello, salam. How are you? Fine, thank you. Rodrigo, my name. Rodrigo, how are you? I am Yusuf. Oh, Yusuf, nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? Thank you. Oh, I think that they prepared a surprise for me because yesterday was my birthday. Oh, happy birthday. Yes. So, if you please give us your foot size, Okay. your weight, your tall, that we prepare you. Oh, great. Olha, só deixar bem claro que o sinal de mergulho é universal, né, de todo mundo, é o único árabe que a gente pode conversar um com o outro. Então, quando eu digo assim, não é que tá tudo bem, não, é que eu quero subir, tá bom? Se eu digo assim é porque tá com problema. E se eu digo assim, não é palavrão, isso aqui significa apenas que tá tudo ok, tá bom? Agora, se ele fizer assim, cai fora porque é tubarão. Em 555 foi quando teve um terremoto muito grande, onde uma parte dessa cidade romana, ficou debaixo d'água. Eu já estou começando o primeiro momento da emoção. E depois eu vou ler com calma na Bíblia, em Ezequiel 26 fala: suas pedras serão lançadas no meio do mar. Foi profetizado 587 anos antes de Cristo. Ver de cima já é uma emoção, mas vamos aprofundar, né? Eu quero conhecer se no fundo, a Bíblia tem razão. Okay. See you down, huh? So, that just remember, to equalize your ears, you close your nose. Okay. If you feel pain in your ears when you are going down, Ok. you close your nose. If it's not okay, you say for the coach, there are problem. Ok. Ear problem. Ok. Okay? Okay. Everything is good? Everything's good. Okay. So, okay, ready? Ok? Ready. Yeah, put it. Ready? Put your hand. Okay. Maybe say like go, huh? When he said go, Ready? okay, put your hand on your mask like this. Yes. Ready? Ready. 3, 2, 1. Rodrigo, go! Nós vimos as colunas caídas, pedaço de cerâmica, que lógico eu devolvi para o local, porque por uma questão de ética arqueológica. E aqui ainda era um centro comercial da cidade antiga que foi inundado pelo mar. Aqui era uma parte da ágora da cidade. A ágora, nas cidades romanas, greco-romanas, era o pátio central, onde todo mundo fazia comércio, questões jurídicas eram resolvidas ali, tudo nessa parte da ágora. E pelas colunas caídas aqui e a rua, que parece um Cardos Maximus, talvez nós estávamos aqui em cima da ágora da cidade de Tiro. E muita gente importante andou nessas ruas no passado, sabe?
maravilhoso. Sem palavras. Eu estava mergulhando em cima de ruínas romanas de 2000 anos. Incrível. Eu quero louvar a Deus pela vida, eu quero louvar a Deus por esse projeto, eu quero louvar a Deus pelas pessoas boas que Ele colocou no meu caminho. Gratidão é remédio. Então todo mundo que está envolvido aqui nesse projeto, eu abençoo agora com a bênção do Deus de Abraão. Obrigado, Deus é mais! Thank you, shukran. E só tenho a agradecer a Deus pela vida, pelas oportunidades e por ter pessoas de luz no meu caminho. Agora a gente tem que ver das ruínas de Tiro, tanto do período romano como anteriores. E eu quero, ainda não fechei aqui ainda o meu dia, eu quero concluir tendo o privilégio de ler a profecia de Ezequiel sobre Tiro, aqui na cidade de Tiro, onde tudo aconteceu. Eu quero ter esse privilégio e passar essa emoção para frente do que é ler a palavra de Deus, uma profecia bíblica, no local ao qual ela se refere. Agora eu cheguei no ponto X, ou seja, por que esse lugar em Tiro, para mim, é o mais espetacular de todos? Apesar de ter muito lixo aqui, isso é apenas uma marina. É porque no livro de Ezequiel, Deus profetizou o que haveria de acontecer com o grande porto fenício da cidade de Tiro. Ezequiel profetizou isso por volta de 587 a.C., quando o templo de Jerusalém estava sendo destruído e os moradores da cidade de Tiro, inclusive o rei, disseram bem feito em relação a Israel. Aí no capítulo 26, o profeta escreveu assim: no 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém, bem feito. Foi arrombada a porta dos povos, ela se abriu para mim. Eu me tornarei rico, agora ela foi arrasada. Isto diz o Senhor: eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você, assim como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escalvada. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor. Eu hoje mergulhei nas águas desse mar para encontrar ruínas da antiga cidade de Tiro. E do lado de fora, você não vê praticamente nada, não sobrou quase nada da Tiro da época bíblica. E o que a gente tem aqui? Olha o que a Bíblia falou. Ela será apenas um lugar onde os pescadores secam as redes. E olha o que eu tenho aqui. Uma marina e o lugar onde os pescadores secam as redes. Inclusive, essa pedra que está aqui, olha, é uma pedra do fundo do mar da antiga cidade de Tiro. Os pescadores hoje secam as suas redes sobre o que sobrou daquela antiga cidade que era inimiga do povo de Deus e orgulhosa por causa da sua riqueza. E nesse lugar tão interessante, eu vejo mais uma confirmação da palavra de Deus.
ruínas da antiga cidade de Tiro. Já estou vendo ali colunas romanas e outras coisas mais que eu vou conhecer ali. E agora o meu objetivo é dar voz a essas pedras, dar voz a essas ruínas, ou extrair um texto delas, sabe? Porque para muita gente isso aqui é mais pedra, mas eu consigo ler uma escritura aqui, uma escritura que dá contexto para a Bíblia Sagrada. Então, vamos ler as ruínas de Tiro. Começar a consultar onde a gente já está. Bom, então aqui, saí de Beirute, outro dia eu fui até Sidon, voltei para Beirute e Tiro, bem mais ao sul, bem mais próximo de Israel, que eles chamam de Palestina, Palestina invadida. E Elbaz, exatamente onde eu estou aqui, ó. Ou seja, eu estou bem na pontinha amarela do que seria a cidade de Tiro dos tempos bíblicos, Elbaz. Estou na parte continental, é claro, bem aqui, ó. Isso aqui me despertou a atenção porque esse tipo de pedra aqui, isso é magma basáltico, ou seja, é rocha vulcânica. A lava vulcânica se solidifica e faz esse tipo de rocha que eles vão esculpir, e aqui eles usam para coisas antigas, né, para fazer objetos. Não é típico da região, não é típico da região. Então, tudo leva a crer que esses instrumentos que estão aqui vieram ou da Síria ou da região ali do Mar da Galileia, porque a cidade de Corazim, a cidade de Cafarnaum, por onde Jesus passou, tem esse tipo de rocha à vontade para construir as casas e também para construir os objetos. Por exemplo, isso aqui é um cone de um moinho para fazer trigo. Então você tinha o que a gente chama de o macho e a fêmea. Você colocava um em cima do outro, você coloca aqui o trigo e duas mulheres geralmente empurravam aquilo ali e faziam a farinha do pão. Tem até um outro pedaço dele aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tá vendo? Olha, essa aqui é uma base e essa aqui é a parte que ficava por cima. Então você colocava o cereal aqui, o trigo, a cevada, que eram os dois cereais que eles faziam o pão. E aqui tinha um pedaço de madeira e duas mulheres iam rodando isso aqui. Quando a gente vai no Evangelho de Mateus, quando fala da volta de Jesus, fala o seguinte: duas mulheres estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E é curioso que quem fazia esse trabalho de moer aqui o trigo para fazer a farinha eram mulheres, e duas porque elas podiam ficar conversando enquanto trabalhavam. Agora nós temos uma inscrição em latim aqui, Impero, que é a abreviatura de imperador, Cesare, então aqui é imperador, Cesare, um dos Césares, pode ser uma inscrição do imperador Adriano, porque eu sei que Adriano esteve aqui. Ele veio para cá na época da comemoração dos Jogos Olímpicos, então pode ser do imperador Adriano. Estou falando pode porque o nome do imperador não aparece, ou pode ser de um outro imperador anterior, pode ter sido de Cláudio ou Nero, algum desses aqui. A inscrição está parcialmente apagada. Olha, aqui dá para ter uma boa noção de estratigrafia, porque você tem aqui os alicerces do que seria uma casa, aqui embaixo, e aqui em cima nós temos alicerces de um outro tipo de construção bem posterior, que muita gente pergunta assim, mas como é que é esse negócio que vai escavando, que a cidade vai ficando para baixo? É apenas sobreposição de camadas, de cidade sobre cidade. A gente chama isso em arqueologia de tel. Isso aqui que eu estava falando, ó. Quem estuda arqueologia vê que nós temos aqui vários períodos diferentes de ocupação. Em primeiro lugar, essa parede aqui não faz sentido nenhum com essa e com a rua que está lá. Quem que ia construir uma casa, assim, num triângulo fechado? Você vê que era uma parede que fazia assim. Mais tarde chegou um outro grupo e derrubou aquela casa e fez uma parede assim. Mais tarde chegou um outro grupo e desconsiderou isso e fez uma rua aqui, certamente com uma parede nesse sentido, ou essa que está aqui, olha. Aí mais tarde veio outro grupo e construiu ali para cima. Então é óbvio
que essa construção aqui é de um período diferente dessa outra que está aqui. Então essas etapas de construção, derrubada e reedificação é que a gente vai estudando na arqueologia. Inclusive com reutilização de material. Olha aqui, olha, eu tenho essa pedra aqui, mas eles reaproveitaram. Quem construiu isso aqui na Antiguidade Romana reaproveitou algo do período cananeu. Aliás, é até bom fazer uma linha do tempo. Eu teria então o período cananita, ou cananeu, que seria aquele período correspondente ao Antigo Testamento, com várias ocupações, porque os persas passaram pelo Líbano, depois vieram os gregos com Alexandre o Grande, depois chegaram os romanos, aí os romanos também colocaram muita construção aqui. Então, olha que interessante, eu tenho algo aqui relacionado aos cananeus, da época do Antigo Testamento, e aqui em cima está o pavimento do período romano. Depois dos romanos, quando Constantino se torna pretensamente cristão, vem o período bizantino. Estou falando do 4º século de nossa era, aí começa a Idade Média. Essa coluna aqui, por exemplo, ela é do período bizantino. Então olha que interessante, eu tenho uma coluna do 4º século, eu tenho reutilização de material antigo e material mais recente, e eu tenho algo mais antigo aqui. Se a gente quiser continuar andando na história, na linha do tempo, depois dos bizantinos, você tem a chegada dos muçulmanos aqui. Aí vem os muçulmanos, aí começa aquela briga de cristãos com muçulmanos. Vem os cruzados para cá e tem as cruzadas e brigam. Finalmente vem os mamelucos, que expulsam os cruzados. E depois dos mamelucos, o Império Turco-Otomano, que dominou isso aqui até a chegada, à criação do moderno Estado ou país do Líbano. E lá em cima a gente tem construções posteriores. Embora essas construções sejam da idade da descoberta do Brasil, aquilo ali em cima, aqui embaixo, eu estou há séculos e séculos mais antigo do que quem viveu naquela estrutura ali em cima.